Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Estamos aqui mais uma vez pela Rádio Sensorial FM, sob as bênçãos de Vai Ronaldieri de Xangô, aqui na Rádio Sensorial, somente em áudio, obviamente, todas as terças-feiras, 1 hora da tarde, e também indo pelo YouTube do Caminhos da Evolução, aí áudio e vídeo, então todos estão nos vendo. Também às terças-feiras, às 6 horas da tarde. É um prazer, uma honra, uma alegria sempre estar com vocês. É verdade, essa tripinha que está aqui do meu lado, que para quem está vendo é a Dai está de volta aqui com a gente. Fala aí, Dai, tudo bom? Tudo jóia. Não adianta só balangar, não. Você tem que falar, senão o povo da sensorial não sabe que você está aí, viu? Eu falei que estou bem, está tudo jóia. Que bom, que bom, que bom. Semana passada a Dai esteve aqui com a gente, foi uma alegria ter a Dai. Daí a gente bateu um papo e ela deu a sugestão de trazer o Gustavo. O Gustavo, uma figura fantástica, ele está sempre com a gente nas quartas-feiras, quando a gente faz ao vivo aqui no Caminhos da Evolução, participando quando a Dai tira as cartas, e aí o pessoal faz pergunta, a gente bate papo sobre espiritualidade. O Gustavo é sempre um dos primeiros a chegar, né, Gustavo? A gente abre o programa, já aparece lá Gustavo Farão. Opa, Gustavo já está aqui com a gente. E aí, batendo um papo com a Dai, ela falou: você não quer um dia bater um papo com o Gustavo? Eu quero bater papo com todo mundo para comer de conversa. Ela falou: o Gustavo tem uma história legal para contar. Ele tem uma experiência, ele tem uma energia muito boa. Eu falei: não seja por isso. Gente com energia boa, eu quero aqui com a gente. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Caminhos da Evolução. Tenho certeza uma alegria enorme ter você com a gente. Muito obrigado pelo convite. A alegria é minha de poder contribuir um pouquinho aí para o Caminhos da Evolução. Que top, que top, que top. Gustavo, fica à vontade, por favor. Você está aqui também como repórter, então, a qualquer momento que você quiser me interromper o Gustavo, fazer pergunta, fique 100% à vontade, amiga. Gustavo, conta um pouco para a gente da tua trajetória, e eu vou querer a tua trajetória nesse mundo da espiritualidade, não somente da Umbanda, por favor. Então, vamos lá, né? A minha trajetória com a espiritualidade, ela começou em 2011, quando eu fiz, né, um retiro pela Igreja Católica. E aí, a partir desse retiro, que chamava Talitha Kum, foi fundado pela Aliança de Misericórdia, uma comunidade de vida, que eu comecei a ingressar no caminho da espiritualidade. Eu nunca tive pais religiosos ou alguém da família que me direcionasse à espiritualidade. Então, através de amigos que foram nesse retiro, falaram que era muito bacana, eu fui e fiz, né? Uhum. É um retiro que foi, assim, bem profundo, e aí começou o meu despertar, né? Com esse retiro eu pude participar um pouco mais das vivências, de como que era a questão espiritual. É um retiro um pouco carismático, né, em relação às orações, a oração em línguas, as experiências que tem nesse retiro. E aí eu comecei a buscar mais. E aí o que aconteceu comigo? Eu acredito por ser algo muito novo, e naquela época, né, hoje eu tenho 30 anos, naquela época... Uma criança. Eu era muito novo, muito curioso, e eu acho que o que eles chamavam de dons, o meu começou de uma forma muito assim rápida e eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? Às vezes de eu estar olhando uma pessoa e sentir o que ela está sentindo, ouvir alguma palavra assim na minha mente em relação a alguma situação. E a aliança, apesar de ter sido muito bacana, eu não conseguia ter, digamos, uma formação, um estudo que me levava a esse entendimento daquilo que eu estava vivenciando. Então, é um retiro de jovens, né? E aí, eu conhecendo outros amigos, eu fui apresentado à Renovação Carismática Católica. Uhum. E aí, eu fiz um retiro de carnaval. Através desse retiro de carnaval, eu comecei a frequentar a Renovação Carismática. E aí, lá é muito similar, assim, eu vou fazendo um paralelo que eu acho que fica bacana. É muito similar a quando você começa a frequentar uma Umbanda e precisa de tempo de preparação para entrar.
Então, eu comecei na renovação fazendo esse tempo, indo no grupo de oração. Eu precisava fazer o Paulo Apóstolo, que é 1 ano estudando sobre o que é renovação, Olha os só. carismas, os ministérios, porque a renovação carismática eles separam por ministérios de pregação, cura e libertação, intercessão, política, crianças. Da mesma forma que eu acho que tem a questão da Umbanda, que vai direcionando ali os tipos de médium, cada médium vai trabalhar com guia, vai ser guia vai trabalhar com alguma forma, não sei, né? E aí eu fui fazendo Paulo Apóstolo, entrei no grupo de oração, comecei a servir, atuei no Ministério de Intercessão inicialmente, que digamos que seria um ministério inicial ali para você começar a se conectar. A intercessão seria assim, a gente fica atrás das câmeras, rezando, tudo acontecer. Então, o grupo precisa de uma intercessão antes de acontecer um encontro, tem uma equipe de intercessão sempre para aquele encontro. Ou quando... Comparando o que seria os médios de sustentação por uma gira de Umbanda, vai. Acredito que sim. E aí tem toda essa intercessão porque o encontro precisa acontecer, né? E aí, geralmente, os intercessores, eles trazem palavra de ciência, de sabedoria, para quem vai pregar ou quem vai conduzir uma oração de cura e libertação e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui caminhando na renovação carismática, muito bitolado, digamos assim, porque eu era muito jovem, e eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas. Eu não gostava muito de ficar com o jovem, então eu me apeguei às pessoas mais velhas porque eu acreditava que elas poderiam me extrair conhecimento, que eu poderia crescer espiritualmente observando o que elas faziam. Eram pessoas que eu admirava bastante, então eu me apeguei naquilo. Só que eu fui ficando muito chato, né? Por exemplo, tinha festas de família, eu não conseguia estar. Então eu ficava trancado no quarto, porque eu pensava de alguma forma e a minha família pensava de outra. Eu fiquei nesse nível assim. Então, foi difícil para mim, porque eu sofria os ataques externos das pessoas que não entendiam a escolha que eu estava fazendo, mas da mesma forma... Era uma coisa de dedicação, né? Isso, da mesma forma eu não conseguia me integrar a elas, né? Então, tinha essa briga de eu ser muito chato. Então, para mim, tudo era pecado, tudo era errado, beber era pecado. Olha eu virava para o lado, eu achava que eu estava pecando ou errando. Então, eu fui crescendo e sendo moldado dessa forma, né? E aí, muito jovem, acordando de madrugada, jejuando 3 vezes na semana, era rosário todo dia, muito extremista. A cara da Dai tá ótima, gente. Vocês que não estão vendo a cara da Dai, quando falou rezar rosário todo dia, a Dai teve um trimelique ali. A bruxa teve um trimelique. E aí eu continuei, assim, em grupo de oração, encontro mesmo, canção nova, encontros na cidade, era quase todo fim de semana, eu estava no encontro, sempre era assim, direto, então eu não tinha muito contato com a família mesmo nesse tempo, né? A minha vida era a igreja, só isso, nada mais. Só que nesse intervalo, né, o tempo foi passando, eu fui me aventurando em outros ministérios, passei pelo Ministério de Pregação, então eu fiz formação, né, de pregação. Passei pelo Ministério de Cura e Libertação também. Então, eu fazia atendimentos com outras pessoas, né? É tipo um atendimento de um terreiro mesmo. É 2 pessoas do grupo, uma pessoa senta ao meio, enquanto um está rezando, o outro intercede pela oração e depois troca. E aí vem palavras... Muda só o nome, né, Gustavo? Engraçado, muda só o nome, em vez de passe, intercessão. Gente, é engraçado como tem umas coisas muito em comum, com a nomenclatura diferente, característica de cada uma, mas se você for ver, é tudo a mesma omelete. Exatamente, né? E aí eu fui seguindo, até que eu conheci uma menina, né, que foi a minha primeira e única namorada nesse tempo, que ela participava do grupo de oração também. E aí a gente começou a caminhar, né? Porque lá você tem que rezar antes para ver se é vontade de Deus ou não. O que na verdade não está de tudo errado, mas tudo bem, vamos lá. E aí a gente começou a namorar assim, né?
Só que a gente tinha um contraste muito grande. O meu lado mais focado em igreja, ela já queria apesar dela estar na igreja juntamente lá, ela já queria algo mais mundano, digamos assim. Gostava de festa. Então eu lembro que no início ela ia para a festa, eu ficava em casa, sabe? Eita, Foi bem uma coisa comprido. bem assim, né? E aí a gente namorou santamente, digamos, 1 ano. Ah, vamos ver namoro santo, vamos. Namorou santamente, eu adorei essa expressão. Namoramos santamente, adorei. E aí a gente firme no grupo de oração, ela saía, eu ficava em casa, porque não podia sair, que era errado, por conta do grupo. Aí chegou uma hora que a carne, né, não dá. Aí que acabou que aconteceu o que aconteceu. Aí eu falei, nós temos que sair, porque estamos totalmente errados. Eu Gente, acreditava olha. que não condiz, o que eu prego para as pessoas não condiz com o que eu estou fazendo. E como eu era Ou seja, independente de qualquer coisa, você estava se respeitando, o que é uma coisa muito legal. Ou seja, aquilo que você acreditava, aquilo que você expressava, era o que você queria efetivamente praticar. Fantástico isso em você, cara. Fantástico. E aí, Independente de qualquer coisa. Muito bom isso. e aí eu resolvi sair, né? E juntamente acabou que a minha panela de amizade, todo mundo saiu. Cada um foi para um canto, cada um foi viver a vida, foi aproveitar a vida. E aí eu fiquei namorando 3 anos com ela. E aí Já não tão santamente, afinal de já contas, não já tinham mordido a maçã, para não falar outra coisa. Exatamente. E aí, após esses 3 anos, cada um por si, a nossa panelinha resolveu se unir com uma vontade de retornar. Tá. E aí, a gente conversando, vamos retornar, não vamos? E aí, vamos fundar um grupo de oração. E aí, a gente foi idealizando voltar e fundar um grupo de oração na nossa cidade. E aí, fomos semeando isso. Alguns outros servos que tinham se afastado, a gente juntou eles também para tentar ver o que dava. Tá. E a gente falou assim, vamos voltar, né? Vamos voltar. E aí eu conversei com a minha ex-namorada na época e falei assim, ó, a partir de agora, acabou. Não tem como a gente voltar para a igreja e continuar errando, né? Continuar Não, pecando. mordendo a maçã. Eu sempre fui assim, 8 ou 80. Eu não conseguia viver meio termo. Então, eu falei, ó, cara. não Você dá. tem que se respeitar, ponto 1. E aí a gente decidiu embarcar nisso e começamos. Isso foi em janeiro. Então, nós ficamos janeiro, fevereiro, março, abril, sem nada. E me despertou uma vontade de terminar com ela. Aí eu falei assim, eu quero terminar, terminei. Não foi um término fácil, mas eu lembro que quando eu terminei com ela, estava bem na Semana Santa, eu terminei com ela e fui para a missa. Eu chorei a missa toda. Depois disso, eu não senti mais nada. E é muito engraçado isso, porque o povo passava o dia e perguntava, você está sentindo falta? Você está sentindo... Eu não sentia nada. Eu não sentia mais nada. Seria o normal, né? Falar assim, tá sentindo falta, porque terminou, tá? Uma coisa assim. Seria o normal, vai. E aí passou um mês depois, ela engravidou de uma outra pessoa, enfim, uma história assim. Ah, que pecado! Que pecado! E aí eu segui na igreja, fundamos um grupo de oração que chama, né? Existe até hoje, Ressuscita-me, porque éramos 12 pessoas, a gente fez uma relação com os 12 apóstolos e com a passagem de Lázaro, que Jesus ressuscita Lázaro. Então, a gente fundou o grupo nessa temática e seguimos. E eu fui coordenador desse grupo de oração, eu estava à frente do grupo como líder. Além disso... Você estava realmente entregue a isso. Você estava realmente de corpo, alma, vontade, tudo nesse grupo. Exato. Legal. E o coordenador, ele é meio que um faz tudo. Então, teve grupo de oração que não tinha cantor. Eu fui lá e cantei. Se faltou oração, eu vou lá e vou rezar. Então, assim, a gente não tem escolha. A partir do momento que a gente deu o nosso sim lá, se faltar o pregador, você combinou com o pregador de fora, ele não foi, você tem que pregar. Você tem que estar pronto para o que der e vier. O que for preciso.
E aí eu fui seguindo, né? Grupo de oração, encontros. Tive muitas experiências sobrenaturais, né? Na renovação carismática. Fui no monte, choveu óleo. Olha só, cara. É assim, é uma coisa muito louca, né? Mas assim, a gente olhava as nossas mãos e não era água, né? A gente via aquela textura como se fosse um óleo mesmo, Tá. né? Eu já vivi muitas experiências sobrenaturais, assim, igual o povo, eu vejo assim, alguns guias da Umbanda orando meio que em línguas, Uhum. sobretudo o povo cigano, que eu acho que é uma linguagem. A Então, própria assim, deles, tá? Cara, eu tô com uma relação de 78 já perguntas aqui para fazer para você, mas eu quero que você termine a sua história, cara. e aí, né? E aí eu não sabia se eu queria fazer faculdade, se eu queria ser missionário, se eu queria ser padre. Eu me formei muito novo, com 17 anos. E aí eu fiquei Ai, 3 meses para. para. Ela é Ela fica ordinária. rindo, povo. Ela fica rindo aqui, porque ela conhece o Gustavo, obviamente. Ela conhece essa história, então ela conhece o que era o Gustavo e o que é o Gustavo. Então ela fica rindo aqui, para, né? Deixa o menino contar a história dele. Que E coisa. aí eu fiquei nessa, quero ser missionário, quero ser padre, quero ser missionário, quero ser padre. Aí eu fiz faculdade, fiz 2 anos e meio de engenharia civil. Aí Ah, quando eu tá. fiz 2 anos e meio, eu surtei. Falei, não quero saber mais de faculdade, eu vou seguir o caminho vocacional, eu quero ser missionário, porque eu gostava demais. Eu gostava da evangelização. Eu Tá. gostava É uma coisa de. gostosa. E aí eu comecei a fazer um caminho vocacional para a Canção Nova. Aí você Tá. escreve, passa por alguns trâmites. Nesse tempo eu parei, tipo, chegou e falou assim: não, não é isso. Aí eu fiz o Hum, caminho vocacional para ser padre na diocese. já estava quase comprando a batina. Quando eu comecei, no primeiro encontro, aí que vem outra ruptura na minha vida. Olha Isso mais só, ou cara. menos eu tinha uns 20 anos. Meu primeiro Jovem. encontro. O engraçado é que tudo isso é muito jovem, né? Ou seja, Sim, uma época de descobertas muito fortes de vida da pessoa e você vivendo todo esse furacão todo em termos de emoção, em termos de fé, em termos de sensações. e aí, nesse trâmite de fazer esse encontro com a padre, eu conheço meu primeiro ex-namorado. Nesse Oh, encontro. mais pecado. E aí foi assim, a gente se conheceu como amigo, obviamente, né? Ambos querendo ser padres. Tá? E nesse andar da carruagem, vou fazer uma relação. Eu sempre me achei diferente, Hum, mas eu não falaria assim, eu não me olhava e falava assim, eu sou homossexual, eu gosto de meninos. Era uma coisa que passava na minha mente, mas algo muito rápido, muito superficial. Porque eu não tinha tido uma experiência para eu falar gosto ou não tá. gosto, quero ou não Você não quero. teve uma experiência e eu acredito que não tinha uma orientação em relação a isso. Você não tinha, imagino que nesse grupo, alguém que você pudesse conversar sobre isso, né? Exato. Se eu falar isso na igreja, eu era excomungado. Não, não, não Porque pode, é claro. até lá também a gente tinha tipo um orientador. Aí uma vez um orientador virou e falou assim para mim: olha, você precisa engrossar sua voz, você fala igual mulher. Não acredito nisso. E aí depois disso eu nunca mais conversei com ele para orientar nada, né? Só É cumprimentava e tchau. claro, é claro. Oxe, já se viu. E aí nesse trâmite de ser amigo, algo despertou em mim. Falou assim: Tá. opa, alguma coisa tá estranha dentro de mim. Algum sentimento, não estou entendendo o que é. E eu naquele negócio, grupo de oração, querer ser padre, aquele surto, Pega eu o não sei o que. rosário, pega o rosário, vai rezar o texto, pega o rosário, é falta de fé, é falta de oração, essas coisas. Exato. Já pedi várias vezes para Jesus me curar, porque eu não entendia o que estava É, dentro de mim. Eu pedia para ser liberto, mas enfim. Aí acabei que me envolvi com esse rapaz na época. não tem como, né, cara? Não Decidi tem. voltar para a faculdade, né? Porque eu falei, não, preciso voltar agora para a faculdade, vamos que vamos. E aí fui vivendo assim, escondido, Hum. né? E É aí, a pior coisa que tem, né, Gustavo? A pior coisa, a gente tem que fazer, a gente não poder
ser o que nós somos e precisa viver escondido. Cara, não, acho que não tem coisa pior do que isso. Exato. E aí até que eu cheguei e falei assim, então eu vou ter que sair de novo dos grupos, porque como eu, pregador da palavra, eu, coordenador de grupo, eu servi no grupo, não condiz o que eu prego com o que eu vivo, né? Tá. Eu sempre tive muito essa ciência. Eu nunca quis mudar a igreja, mas eu sempre fui... Se ela prega uma coisa e eu vivo outra, não faz sentido eu estar lá. Tá. Da mesma Tá. coisa, eu acredito que se um dia as minhas atitudes não condizerem com o que hoje eu vivo na Umbanda, não faz sentido eu estar lá, né? Perfeito, Então eu perfeito. tenho muita clareza disso. Eu sou Perfeito, cara. esse ponto, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de mim, porque assim eu sou fiel àquilo que eu acredito e se não condiz, tchau. E para mim é isso, né? E aí eu saí, me envolvi, né? Fiquei com esse menino por um tempo ali, escondido, até que eu resolvi me assumir, né? Até que eu resolvi romper essa bolha e eu rompi, passei pelo que passei, né? E Imagino, nesse cara. Imagino que deve ter rompimento, sido nesse fácil. tempo, O eu próprio conheci. grupo, né? Esse próprio grupo olhando, falando, mas como? O Gustavo que estava aqui agora, onde já se viu, não pode, ele isso. Ou seja, o julgamento, né, dos outros, que é uma coisa besta, que a gente não precisa para nada de julgamento de ninguém. A gente precisa da Lá nossa dentro, consciência. lá dentro você presta só se estiver fazendo o que eles querem. Depois disso, todo Uhum. mundo vira as costas para você e Em, tchau, toda, Renan. em todo lugar é assim, tá, cara? Não pense que é só lá, não, na Umbanda também é assim. Em todo Exatamente. lugar também é isso, tá? E aí, nessa loucurada minha da vida, de grupo, de assumir, de me entender, eu conheci o meu marido, né? Que hoje é meu marido, nós somos casados. Legal, Num, coisa. num momento da vida que eu estava indo morar em outro lugar do mundo. Eu morei em Portugal por um tempo para Uhum. fazer uma especialização da faculdade. E quando eu conheci ele, ele tinha me falado da Umbanda. Só que mesmo tendo rompido, mesmo tendo saído, eu não aceitava de jeito nenhum outra religião, eu tinha mega preconceito. Então eu lembro assim que a gente se envolveu, enfim, nossa história é um leque, quem sabe por uma outra oportunidade. A Uhum. gente fazia grupo de oração dentro da minha casa. Então os meus amigos que também saíram rezavam por nós dentro da nossa casa porque eu sofria demais, Ou seja, né? independente do teu grupo ter mudado, a tua fé ainda estava aí dentro. Sim. E eu sentia muita falta. Eu assistia Canção Nova e eu chorava dentro de casa, porque eu queria estar num lugar que eu poderia continuar fazendo, eu poderia continuar pregando, eu poderia continuar orando por alguém, fazendo alguma coisa, mas infelizmente, né, eu não pude. E aí, ele, negócio de Umbanda, e teve uma vez que também rezaram para ele, falou que Deus estava limpando ele dos locais de Umbanda que ele tinha frequentado, que estava lavando ele disso, aquilo outro. Ah, E aí, ele também, né, me respeitou, e aí a gente foi seguindo, importante né, isso. passando o que passamos, até que eu entrei em depressão na pandemia. Quando a gente Tá, resolveu, a gente saiu de casa e fomos morar juntos. Por um tempo eu entrei em depressão. tá. E aí ele segurando as pontas, trabalhando em 2 empregos, eu sozinho em casa surtando, não sabia o que fazer da vida. Fui buscar ajuda nos grupos de oração, né? Falei, vou lá, porque lá eles vão me ajudar, porque eu tô aqui depressivo, querendo acabar com tudo. E aí eu marquei com uma moça, né, esse grupo de oração e tudo mais, e fui. Aí eu cheguei lá, contei para ela e tudo mais. Ela me falou algumas coisas, e aí acabei de lembrar aqui, Hum, uns dias antes de eu ir nesse atendimento, eu tinha sonhado que eu estava rezando e tirando um preto velho do corpo de uma pessoa. ixi. Sonhando, E né, Dai? Sonhando, né, Dai? E aí eu falei, gente do céu, o que é esse sonho? Porque eu tinha muitos sonhos na época que eu participava e estava firme, enfim. Aí eu cheguei lá, contei dos sonhos. Ela falou que era um sonho relacionado à espiritualidade e tudo mais. Conversamos. Aí na hora dela rezar para mim, ela virou e falou assim: olha, eu não posso rezar para você, eu não posso te tocar por conta das suas escolhas.
mas eu vou rezar para você em casa, e aí, se vier alguma coisa, eu te falo. Naquele momento, eu fiquei tão sem reação, eu acho que eu falei assim, então tá, e fui embora. E aí eu acredito que o catolicismo ele começou a se romper para mim aí, sabe? Todo esse Como é que não pode encantamento, tocar, né? Imagina. toda essa idealização que eu tinha com a Igreja Católica, para mim se rompeu aí. E aí a gente foi seguindo, né? Eu fui tomando remédio, fui me ajudando dali, fui me ajudando daqui. Aí um dia, meu marido aí duvidava um pouco de mim, né? Aí eu cheguei e falei assim, hoje nós vamos num terreiro, hoje eu vou conhecer o terreiro. Aí eu falei assim, Vai vamos, nós nada, vamos. vai nada, vai nada. Aí tinha um terreiro aqui na cidade que a gente mora, a gente foi pela primeira vez, foi uma gira de Preto Velho. Aí cheguei lá, muito assustado, com muito preconceito, muita pedra na mão para condenar aquele local. A gira começou, aí tinha um menino lá que mandou arrancar meus brincos, tudo, sabe? Eu falei, gente, como é que é isso? Já fiquei meio assim, falei, fui me sentindo um pouco invadido, sabe? Aí ele começava a me olhar. Por quê. Até imagino por que ele pediu, mas tudo bem. Aí ele começava a me olhar assim, sabe? Porque lá, nesse lugar que eu fui, os guias, eu acho, eles vinham, saudavam o pessoal que estava de fora, né, assistência, e automaticamente a assistência saudava de volta. Só que, tipo assim, foi a minha primeira vez, eu acredito que a espiritualidade sabia, então eu não tinha uma obrigação, digamos assim, de responder aquilo que eles estavam fazendo com o pessoal de fora. E ele ficava me reparando, aquilo foi me incomodando. Falei, gente, se é um grupo de oração, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu vejo alguém novo, é acolher. Porque eu não sei como a pessoa chegou até aqui. Então, eu não me senti acolhido nesse dia. Eu me senti invadido. Aí, assim, não passei em atendimento, só fui olhando com as minhas caras, né? Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? O que é tudo isso? O que eu fui fazer aqui? Aí, enfim, fui embora. Falei, Bruno, não sei não. Não sei não. Sei lá. Vamos, não sei se eu gostei, não. Não sei se eu gostei desse trem, não. Aí ia ter gira de esquerda, né? Aí o meu marido conhece a menina que trabalha lá como médico. Aí ela falou assim para nós dois, falou assim, olha, a gira de esquerda, se você não tem costume de vir, eu não aconselharia você vir, porque vai apagar as luzes tudo, vai virar de lado, porque lá tinha um lugar da areia, que eram os atendimentos, e o lugar da assistência, aí trocava. Os Exus com as pombogiras vinham onde a assistência estava. Então, assim, se você não tem o hábito, talvez você não venha em outro e tudo mais. Eu falei, não, eu quero ir. Eu vou nessa mesmo. Vou meter as caras, quero nem saber. Aí chegou essa gira de Exu e pombogira, fui eu. Eu amei. Foi uma coisa assim, eu passei com o Exu lá, assim, gostei demais. E aí, abrindo um parênteses, uma pombogira chamou meu marido e entregou uma rosa para ele. E aí a gente zoa muito que antes da gente se conhecer, ele estava sofrendo por alguém, sabe? E ele foi numa gira de Exu e pombogira, passou com uma pombogira, e ela falou assim, você quer que eu corra uma gira para você, para colocar uma pessoa formosa na sua vida? Aí ele falou assim, pode correr até 3 giras. Eu acho que eu quero. E aí, no domingo, a gente se conheceu. Aí eu falo, você fez uma curva pra mim, né? Aí, assim, hoje eu falo para ele assim, Bruno, eu acho que a sua missão era me levar para Umbanda. Eu acho que você tinha esse caminho na minha jornada, porque, assim, uma pombagira te chamar e te entregar uma rosa, eu acho que não foi à toa, né? Eu não acredito muito em coincidência. Claro que não. E aí, fomos essas 2 vezes e esquecemos. E vivemos nossa vida, assim, legal, mas não sei se é para mim. Não sei se vai rolar isso aí. E fui seguindo. E aí, um dia, eu olhei para ele olhou para mim, falou assim, vamos naquele terreiro hoje? Numa gira de esquerda também. Tá. Desde que eu pisei nesse terreiro, o qual eu estou frequente junto com a Dai, eu nunca mais saí. Olha só. Eu lembro que eu saí, né? Foi uma gira de esquerda, eu saí de lá vomitando. Falava, para o carro, pelo amor de Deus, tô passando mal. E ele parava o carro assim,
E eu não entendendo nada que estava acontecendo comigo, porque a gente não ficou até o final, a gente passou em atendimento e foi embora. Foi embora. Né? Uhum. E no final, geralmente, algumas gírias, a limpeza total é no final. Talvez eu precisaria de alguma limpeza, não sei. E aí a gente foi frequentando, né? Nesse frequentar, em outubro, eu pedi para entrar como médio. Tudo muito rápido, né? Isso foi em agosto. Em outubro eu já queria ser médio. Aí que o povo lá do teu grupo de oração não fala mais com você mesmo, né? E aí, assim, eu lembro que eu cheguei pro pai da casa e falei assim, ó, eu tô vindo aqui desde agosto e tudo mais, e eu quero mergulhar nisso aí, porque para mim vir aqui só na canela, para mim não tá legal. Eu quero mais. Eu quero aprofundar. Você sempre foi assim, né, Gustavo? Você sempre foi assim. Você sempre foi de entrar muito forte em tudo, de mergulhar até o pescoço em tudo. Exatamente. E eu chegava lá, passava de atendimento legal, mas eu falava, gente, tem alguma coisa a mais que eu quero mais, eu tô com sede demais. E só atendimento não estava saciando minha sede. E aí eu entrei para a corrente, né? Estou em desenvolvimento, só que na cabeça aqui ficou os requisitos lá de trás. Então, assim, eu não conseguia sentir quando tocava para orixá. Eu, quando ia dar passagem para guia, eu ficava louco, perturbado. Às vezes fico assim um pouco desnorteado, mas hoje acredito que eu melhorei bastante. Então eu entrei para a corrente, aí ia lá Oxóssi. Eu chegava perto de Oxóssi, Oxóssi cruzava a cabeça e saia correndo. Falava, meu Deus, o que é isso? Eu não conseguia sentir, porque assim, eu falava que o Wanda era do demônio. Imagina, cara, não é isso. Para você, assim, pelo que você está contando da tua história, cara, você tem que entender o que está acontecendo. E esse entender é um entender e sentir a importância daquilo para você, o sentido, o significado daquilo que está acontecendo. E isso é muito legal, cara, porque na Umbanda séria, e eu acredito que onde você esteja é um lugar sério, pelo que a Dai conta, eu conheço, é um local bastante sério. O conhecimento é muito importante. O estudo é fundamental. O você entender, você falou de Oxóssi. Mas chegou a entidade, vou só ajoelhar e bater a cabeça. Não, você tem que entender o que é aquela entidade, qual é aquela força, o que significa aquela energia, para que ela possa fazer sentido para você. Senão, nem o passe não faz sentido. O que é aquela troca de energias do passe? Então, cara, quanto mais você compreender, quanto mais você estudar, quanto mais tudo aquilo fizer sentido para você, tenha certeza, vai ser melhor. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para todos. Então, eu acho que assim, se você tem isso dentro de você, de eu preciso entender o que está acontecendo e precisa se envolver, cara, não perde isso. Não perde mesmo. E, assim, dentro da Umbanda, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. E foi graças a Mamu, né, que ela uniu minha amizade com a Dai. Porque a Dai não gostava de mim, não, sabe lá? Jura? Ô, Dai, que isso, menina? Não, porque eu sou assim, eu sou aquela que eu fico no meu canto. E, tipo assim, ele chegou, rebolando lá, virou e olhou para minha cara. Ele me olhou de cima, assim, ó, de baixo em cima. E eu assim, quem que é essa calopsita? Meu Deus do céu. Ele chegava perto de mim, eu saía. Mas não foi só com ele, foi com várias pessoas. Porque eu sempre sou assim, deixa eu aqui na minha bolha. Primeiro eu gosto de observar para depois eu ver se eu posso abrir meu coração ou não. Né? Só que daí eu demorei muito para abrir. Aí a Mamu falou assim, deixa eu lá arreganhar de uma vez, porque senão ela não vai dar espaço. Eita, mas é um problema teu, Dai. É um problema que você tem que se tratar em relação. Eu que sou assim. Eu que sou assim. Não. Só se Você sabe? sempre pequena. É assim mesmo. E sabe, Gustavo, uma coisa que eu gosto muito aqui no Caminhos da Evolução é de trazer histórias como a tua. De trazer histórias de como as pessoas chegaram na Umbanda. Primeiro, porque aquela coisa de eu chego na Umbanda pela dor ou pelo amor. Cara, você chega na Umbanda como você tem que chegar. Para fazer sentido. E a gente não tem crítica aqui a nenhuma outra religião. Tem umas religiões que, particularmente, eu não gosto, jamais entraria, jamais faria. Mas
eu acho que quem está lá, e se estiver praticando a fé, estiver praticando a caridade, está ótimo, vai chegar no mesmo lugar que a gente. Bom, cada manifestação religiosa tem a sua forma de doutrinação. A Umbanda também tem. Vou falar que a Umbanda não tem, porque é mentira, a Umbanda tem também. E tem a sua forma de reunir as pessoas. A única coisa que não pode, e tem isso, em muitas vertentes da Umbanda tem isso, é fechar o grupo. Ah, não, aqui a gente só entra dessa forma, só pode ser assim. Gente, nada na vida é fechado. Tudo na vida tem que ser acolhimento. Tem que ser você entender quem é essa pessoa que está chegando, como que ela está chegando e como que ela pode somar ao grupo. Sabe? Então, eu acho que toda essa tua experiência foi muito válida para você. Eu realmente eu me assustei, me choquei um pouco, porque você era muito jovem quando tudo isso aconteceu contigo. Muito jovem, sabe? Com 20 anos de idade, cara, pelo amor de Deus, com 20 anos você tá querendo mais sair, é barzinho, é curtir a vida. E você já estava se entregando de corpo, alma, tudo para, para uma fé. Isso é muito legal. Obviamente você deve ter se privado de muita coisa. Como você falou, você ficava, o povo saía para festinha, você ficava em casa, orando. Nenhum mal em ficar em casa orando, não tem nenhum problema. Desde que isso te faça bem, desde que isso te faça sentido. Que você não fique olhando para quem saiu e foi pro boteco tomar uma cerveja, foi para a festa, e fique com inveja. Ai, como eu queria estar lá e não, tem que estar aqui em casa orando. Gente, aí não faz o menor sentido. Não tem Pai Nosso que resolva, sabe? Então, o importante é você se sentir bem da forma como você está fazendo e praticando a sua fé. E uma coisa que eu acho que o teu exemplo tem que ficar muito nisso. Ser justo consigo mesmo. Não adianta nada eu estar aqui praticando, falando um monte de coisa, não sei o que lá, e a hora que eu desligar a câmera, chutar o cachorro. Não, coisa que eu não vou fazer nunca, né? A Dai me conhece há mais tempo, sabe que eu não vou fazer nunca, mas. Como é que é? Você chuta nós, mas não chuta o cachorro. Ah, isso não resta dúvida. Mas também não adianta nada eu fechar aqui a câmera, desligar a gravação, falar, nossa senhora, mas que cara chato esse Gustavo. Não, cara, pra que eu tô aqui conversando contigo se é pra não gostar? Tem entrevistas que eu faço que eu falo, não foi uma entrevista tão boa, mas eu jamais vou criticar o entrevistado, porque é a história dele. Então, acima de tudo, o respeito que a gente tem que ter e o acolhimento que a gente tem que ter com as histórias individuais de cada pessoa. Mas você se respeitou sempre, cara. Veja como você, ao longo dessa tua brevíssima jornada, mas extremamente intensa, você sempre se respeitou. Você sempre esteve e fez aquilo que você achava que era certo fazer e que estava te fazendo bem. E no momento que não te fez mais bem, você buscou mudar. E eu acho que isso que é importante. Eu acho que isso que as pessoas têm que entender. Nenhuma religião, nenhuma vertente religiosa tem o direito de nos prender. A Dai foi para o espaço agora. Sei lá onde foi. A Dai foi, sabe que Deus para onde. Deve ter entrado alguma ligação para ela. Mas assim, nada, e nenhum líder religioso tem o direito de te pedir, de te obrigar a abandonar a sua vida para seguir os passos daquela religião. Ah, mas a gente vai ter um retiro. Tudo bem que não, a gente não faz retiro, mas a gente faz reuniões, às vezes fechadas. Vai ter, sabe, nesse final de semana, e você tem que estar. O que é tem que estar? Deixa eu trocar aqui, a Dai voltou, sabe por onde, mas a Dai voltou. Assim, para que eu vou estar nesse lugar? Então, você vai estar aqui, porque nós vai acontecer isso, porque é importante, porque a sua presença aqui vai agregar. Então, tem que fazer sentido você estar num retiro, num grupo, e você deixar de fazer alguma coisa para estar lá. Estar simplesmente por estar não vale nada. Então, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, nos respeitar. E na Umbanda está faltando um pouco disso. Está faltando um pouco desse respeito às individualidades, porque somos todas pessoas. A gente não é um grupo.
Nós somos, sabe? A corrente é feita por pessoas, é feita de elos. E cada elo tem que estar completo, tem que estar forte. Não adianta nada falar, Gustavo, você tem que estar aqui tal dia. E você, meu Deus, tinha tanta coisa para fazer, tinha tanta coisa que eu precisava, e agora eu vou ter que estar lá. Cara, você vai ser um elo fraco da corrente. Sabe? E eu acho que o estudo, o conhecimento, o envolvimento, o querer. Isso que você falou, olha, eu parei na frente de Oxóssi, ele fez isso, fez aquilo ali. Mas o que significa aquilo? Sabe, o que aconteceu? Nossa, eu preciso que eu vou cair de novo. Não, eu acho que ele travou. Agora fui eu que caí, gente. Agora fui eu que caí, relaxa aí. Eu vou trocar a internet aqui. A gente continua batendo papo, não se preocupa com isso. Não, mas o fazer sentido é o que importa mais em tudo. Exatamente. Sabe? Você passou por tudo que você passou. Cara, que bom que você passou por tudo isso. Poderia ter sido um pouco mais leve? Poderia. Não resta dúvida que poderia ter sido mais leve. Mas se tudo isso te formou a pessoa que você hoje é e te levou a chegar aonde você chegou, cara, acolhe. Acolhe. Sabe? Hoje você conheceu teu marido, você está num lugar que. Até a Dai da tua amiga, olha que conquista. Quer falar, Dai? Sabe o que eu acho interessante, Lapa? É que assim, eu quis, né, trazer ele aqui, porque assim eu falo que é independente a religião. Eu acho que o ser humano é movido pela fé, não é pela religião. Né? Porque, por exemplo, a fé do Gu continua da mesma forma. Só que ele só escolheu servir diferente. Só servir diferente, trabalhar para Deus, para a espiritualidade positiva, de uma forma diferente. Né? Não mudou quem ele é. Né? Só mudou a forma dele servir a Deus. Porque, independente de tudo, eu falo que a Umbanda ela entrega. Né? Eu sempre falei isso, a Umbanda ela entrega. É você chegar lá e falar assim, é isso que eu quero e pronto, acabou. Quantas vezes, às vezes, tem churrasco, tem coisa na sexta-feira, eu falo, hoje eu não vou porque eu assumi esse compromisso. E ele é a minha prioridade. Mas Deus é a minha prioridade, é o Deus que eu sirvo, é a minha prioridade. Porque na hora que eu preciso, é atrás dele que eu vou correr, não é? Então, custa eu servir? Então, eu quis trazer isso justamente porque, assim, hoje em dia eu vejo muita briga religiosa. Né? Não porque a minha religião é melhor do que a sua, não porque a sua é do demônio, não que isso, que aquilo. Só que as pessoas deixaram de lado o mais importante, que é a fé. Eu acho que o dia que você entender o que é a fé e o respeito, eu acho que isso daí cai por terra. Porque uma coisa, quantos lugares, quantas igrejas que você vai, você conhece pessoas que estão lá dentro, que estão lá santos na hora, sei lá, do culto, na hora da igreja, e está saindo ali, está xingando o vizinho, está xingando o coleguinha do lado, está lá na missa pondo defeito nos outros. Não que a gente não faça isso lá dentro da corrente, por exemplo. Ninguém se dá bem com todo mundo. Né? Mas e a nossa conduta aqui fora? Eu acho que, independente da religião, a gente precisa de ter fé. Né? Que nem ele falou, eu quero ir lá servir, que nem ele contou essa coisa de Oxóssi, o Oxóssi vai lá, sauda ele saiu correndo, mas dava para ver que ainda era um bloqueio que ele tinha. Independente, conhecendo ou não, era um bloqueio. Tipo assim, porque ele ainda não entendia. Oi? Não, porque ele não entendia ainda o que estava falando. A partir do momento que ele começou a entender o que era aquilo, o medo vai embora. O conhecimento dele, não é a fé que liberta, é o conhecimento, gente. Não, Lapa. Eu penso que o que liberta, tudo bem, é o conhecimento, também é a fé. Mas o que te liberta é literalmente você ir contra a sua própria crença. Que a crença dele, ele cresceu praticamente numa crença. Ele falou assim, não, eu vou baixar minha guarda e eu vou experimentar
o que é novo na minha vida. Ele mesmo lá com medo, com aquele bloqueio, ele ainda estava ali. Que era o que importava, então, né? E, na verdade, é que importa. Todo mundo tem que fazer isso, né? Independente, se eu falo, seja na religião, seja na nossa vida, é sempre se abrir para o novo. E, por exemplo, ele poderia muito bem falar assim, tudo bem que a igreja não me aceita, mas também na Umbanda eu não vou. Quantas pessoas a gente vê isso? Mas na evangélica eu não vou, mas eu não vou sair disso. E fica lá em sofrimento, sem querer conhecer e literalmente ver o que realmente acontece. Eu acho que quando você está lá e você vê, porque para mim a Umbanda é sentir. Uhum. Né? Acima de tudo é o sentir. A partir do momento que ele foi lá e ele sentiu, ele falou, opa, peraí, é algo que talvez, né, se agregue a mim, então eu vou me permitir. Então, eu acho muito interessante, foi essa permissão de alguém que literalmente era bitolado e simplesmente... Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver ele chegar onde chegou. Exatamente, largou tudo que ele viveu ali para trás e falou assim, agora eu quero algo diferente. Né? E eu o acho importante que é uma coisa. Tá. E uma coisa, você falou na sexta-feira, que é o dia da tua gira, se tiver o churrasco, você não vai. Agora, tem uma certeza, viu, Gustavo? Tem uma liberdade muito grande, não. Porque se nessa mesma sexta-feira esse churrasco for do aniversário do marido da Dai, o Douglas, uma festa da escola da Diane, da filha dela, ela pode ir, sim. Não é porque tem gira nesse dia que ela deve se... Eu não posso. É uma escolha dela. Agora, se ela for no churrasco, ela vai saber que naquele dia ela vai chegar no terreiro. Olha, gente, estou aqui, vim tomar um passe, eu não vou participar da gira. A Umbanda não pede que nunca você deixe de fazer alguma coisa por causa da... Tem as suas responsabilidades, claro. Você sabe que aquele dia é o dia da gira, você tem os preceitos, você tem... Agora, eu nunca vou chegar para você, como dirigente, e vou virar para você e falar o seguinte, hoje é aniversário do seu marido. Não, você tem que vir aqui na gira. Mas o seu marido está, que Oxalá permita que ele nunca precise, mas assim, olha, está internado por causa... Não, você é enfermeiro, você tem que vir aqui na gira e não está no hospital com ele, de forma alguma. O mais importante é você. Porque eu quero você na gira, claro que quero, mas eu quero você inteiro. Não adianta nada você estar na gira e estar pensando, poxa vida, mas é aniversário da minha filha, né? Eu deveria estar lá. Poxa, mas tal pessoa que eu gosto tá no hospital, eu devia estar com ele. Não, gente, para com isso. Para. Nós não somos mais importantes. A Umbanda não é mais importante do que as pessoas. A Umbanda, as pessoas é que fazem a importância da Umbanda. Então, cara, se você cresceu, tudo que você cresceu, se você passou por tudo que você passou, se você chegou onde você chegou, que bom, que bom. Que bom que você esteja se encontrando aqui na Umbanda. Que a Umbanda esteja fazendo sentido para você. Que a hora que também não fizer mais sentido, cara, você vai se respeita. Se respeita, saia e vai buscar alguma coisa que faça sentido. Isso é a principal coisa. Queremos você conosco? Claro que queremos. Mas desde que te faça bem. Desde que você esteja bem. Senão, não quero você não aqui, tá? E antes eu vibrava muito no negativo, assim, quando eu comecei na Umbanda, até comecei a ser chato com os católicos, né? Tipo, eu sendo, novamente, preconceituoso com o catolicismo, querendo enfiar a goela abaixo as pessoas, porque foi um choque muito grande, né, para todo mundo, eu começar na Umbanda. E eu sempre olhava tudo negativo, né? Uma coisa que eu tenho aprendido muito com a minha terapeuta, Mara, Dai, o negativo a gente já sabe, a gente pode olhar para o positivo. E aí, quando eu olho, assim, a minha trajetória no catolicismo, essa busca por estudar, por levar com seriedade, eu posso trazer para a Umbanda, né? A busca pelo conhecimento, o estudo, o aperfeiçoar-se. Porque eu acredito, assim,
a um atendimento, ou a um passe, ou a um cambone, a gente precisa conhecer, entender o que está fazendo, né? Não é simplesmente chegar lá, ai, vamos embora e a manada vem. Eu não acredito nisso. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar e buscar, porque eu acho que é o que eles esperam, pelo menos de mim. Isso é uma crença minha, sabe? Eu acredito nisso muito. Traga, Gustavo, traga coisas dessa tua jornada, o que servir, e você achar que for bom, traga para a Umbanda. Ah, mas não é um preceito, não é um fundamento, não é uma base da Umbanda fazer retiro. Tá, não é. Mas é uma coisa legal. Você acha que você conseguir juntar um grupo de pessoas durante um final de semana, durante um dia, sei lá como, e conversar e ter experiências e ter trocas, pode ser uma coisa positiva? Tenta, cara. Tenta. Não é realmente um fundamento, uma coisa da Umbanda fazer retiro, de forma alguma. Não é. Agora, por que não pode ser uma coisa legal ter um encontro? Sabe, você juntar, sei lá, 10 amigos, 12 amigos, não sei das quantas, no final de semana, para ter atividades, ter algum estudo, fazer oração. Claro, a Umbanda tem muita oração. Sabe, é legal? Por que não? Sabe, eu acho que assim, a Umbanda não é fechada. E errado é um umbandista que fecha a Umbanda, sabe? Que trava. Não, imagina, isso não pode. Não, você não pode nunca entrar de óculos na Umbanda. Sabe por que pediram você tirar os seus brincos? Isso tudo tem motivo. Muito provavelmente, porque o passe que você ia tomar podia enroscar alguma coisa no teu brinco, podia te machucar. Mas explica isso, gente. Explica isso, sabe? Às vezes a pessoa chega com aquele brincão de argola e é uma diretriz de cigano ou de esquerda, né, que tem uma movimentação, aquela coisa, a gente pede, sim. Pode, por favor, tirar o brinco? Mas por que tirar o brinco? Porque se enroscar alguma coisa no brinco, pode lhe machucar. É simples. Explicou, fez sentido, é certo. Agora, tire seu brinco. Por que eu vou tirar o brinco? Não vou tirar o brinco. Não quero tirar o brinco, não vou tirar o brinco. Então, tudo que é claro não é pesado. Sabe, cara? Então, se você achar que dessa tua jornada toda teve coisas aí que você sentiu que foram boas, se você quiser tentar, óbvio, conversa com o seu dirigente, nunca vou aqui passar por cima de dirigente algum, por favor. Assim, conversa com o dirigente. Tô a fim de fazer um encontro aqui, esses jovens aqui. Estamos precisando trazer jovens, trazer crianças para a Umbanda, e orientar. Fala, Dai. Fala rapidinho que tá acabando o tempo. E olha para você ver como que a espiritualidade ela é certeira naquilo que ela faz. Foi o ano passado, Gu, ou foi esse ano? Das crianças? Esse ano. Esse ano, o pai Jerônimo, que é o nosso preto velho dirigente, ele chamou o Gustavo e falou que era para ele montar um grupo, né, um dia da semana, para a gente umbandizar as crianças. Olha só. Olha só. Quando você está falando isso, eu falei assim, gente, olha para você ver, precisou do Gustavo conhecer, né, a católica, precisou dele pegar aquele conhecimento, porque não adianta, são pessoas de fé, tudo bem que elas têm a fé ali na garrafinha, mas tem... Delas, é da maneira delas. Mas tem... ele aprendeu aquilo tudo para chegar aqui e umbandizar as crianças. Tipo assim, aí ele pegou e me chamou junto e eu falei assim, eu super topo porque eu quero compreender também a mediunidade de cada um, porque se naquela época eu tivesse alguém que olhasse por mim quando eu era criança, talvez também eu não teria passado pelas coisas que eu passei. Foi necessário passar por aquilo? Foi. Só que se eu puder fazer para outro não passar, eu vou fazer. Melhor. Aí, ó, exatamente o que a gente chegou. Ou seja, daí você fala assim, mas precisou passar por tudo isso? Precisar não precisou, mas já que você passou, vamos botar em prática o que você aprendeu? Exatamente. Baranhando. Gente, 55 minutos, a gente não para de falar, fala mais de 3 matracas velhas aqui, não tem jeito. Dai, primeiro agradecer a você por ter trazido o Gustavo, cara, baita figura, baita energia gostosa do Gustavo, cara, Igor,
Já estou chamando de Igu, já virei isso. Tendo mais histórias, querendo contar mais dessa tua jornada, dessa tua trajetória, tendo novas ideias, não precisa nem passar pela Dai agora, tá? Agora você já sabe. Só me chama, não, mas põe a Dai junto, senão ela fica magoadinha. Não tem ciúme. Exatamente. Ciumenta essa bicha. Traz ela aqui pra gente, vem aqui, volta, cara, vai ser um prazer, uma honra, uma alegria enorme te receber quantas vezes você quiser estar conosco aqui no Caminhos da Evolução, tenho certeza. Muito obrigado, eu agradeço imensamente o convite. Foi muito bacana essa troca, né, energética. Eu falo assim, se deixar, nós falamos 24 horas. Eu, Kadai, não pode estar junto. Quando nós se não é o meu Bruno que fala, não, meu filho, vamos embora, quer dormir. Eu, Kadai, fica assim, isso, nossa, parece negócio. Isso porque ela nem queria ganhar pra você, né? Exatamente. Tá bom. Só para entender como é que é o processo da vida. Gu, um beijão pra você, cara. Obrigado. Gratidão, volta sempre que você quiser. Daqui a pouco a gente vai estar de volta, porque nós estamos gravando isso aqui numa quarta-feira que tem, daqui a meia horinha, tem o revelações com as cartas da Dai. Te espero lá, hein, Gustavo? Não esquece disso. Com certeza. Tá bom. Pessoal, vocês que nos assistiram aqui no canal do YouTube do Caminhos da Evolução, meu grande abraço. Vocês da Rádio Sensorial, meu idem abraço. A gente volta terça-feira que vem com mais um bate-papo gostoso aqui no Caminhos da Evolução. Tchau, gente. Valeu. Gratidão. Tchau, gratidão.